Então vamos dar início a mais uma aula, né, de teoria do consumidor, a segunda aula. A aula de hoje ela trata a questão da restrição orçamentária e da escolha do consumidor. A gente vai praticamente tratar mais sobre a restrição orçamentária, vai falar sobre a escolha, mas ainda na próxima aula a gente vai tratar melhor esse ponto, né? Na aula passada a gente falou sobre preferências, né? Aqui a gente retoma alguma coisa, né? Mais na questão da escolha em si, mas inicialmente a gente vai tratar outra parte da teoria do consumidor que se resume à questão da restrição orçamentária. Os livros que a gente está usando é o Pindic e o Variant para essa aula de hoje. Ok? Então, preferências foi o que a gente já tratou, restrições é o que a gente vai tratar agora, e vamos falar alguma coisa sobre a escolha do consumidor, apesar que na próxima aula que a gente vai fazer, digamos assim, um aprofundamento maior desse terceiro ponto. Então, o que seria a restrição orçamentária, né? Então, o comportamento do consumidor não é só determinado pelas preferências. Como eu falei para vocês, as preferências é aquilo que o consumidor, o indivíduo que vai tomar ação de consumo, ele quer, né, digamos assim, ele prefere. Então, a gente fez essa relação de preferência através das hipóteses, né, que a gente viu na aula passada, de como seria o comportamento do consumidor frente a bens diferentes, né, como que ele se comportaria. A gente viu que o comportamento pode ser representado por uma função utilidade, na qual o indivíduo que tem um comportamento, digamos assim, normal, esperado, teria uma função utilidade no formato convexo, né, na qual ele quer um balanceamento maior dos bens e não o consumo extremo, ok? Basicamente foi isso. Mas na aula de hoje a gente vai dar mais atenção à questão agora sim do que a gente chama de restrição orçamentária. Como o próprio nome diz, a gente vai agora atribuir renda ao indivíduo e também preço aos bens, né? Então, dado esses preços e dada a renda do indivíduo, ele vai ter aquilo que a gente chama de restrição orçamentária, ou seja, ele vai conseguir consumir dado o nível da sua renda e dados os preços, é claro, né, dos bens. Então, essa é a limitação da capacidade do indivíduo, como está posta aqui, né? Dados os preços dos bens, como eu falei para vocês. Então, vamos relacionar tudo isso no que a gente chama de restrição orçamentária, ou linha do orçamento também. Porque a gente vai começar essa análise, né? E a linha do orçamento se chama linha do orçamento porque é representada através de uma reta, né? E nesse caso é uma reta mesmo, né? Não é como a função utilidade, que ela é uma curva e a gente usa coisa chamada de reta. Indica todas as combinações, então, entre duas mercadorias, que a gente vai fazer uma hipótese mais simples, né, de duas mercadorias, para quais o total de dinheiro gasto é igual ao total da renda do indivíduo, o total de dinheiro gasto com esses bens, no caso, né? Então, assim, na aula passada a gente usou alimento e vestuário, né, como exemplos, mas é claro que a gente tem que andar para uma formatação, digamos assim, mais matemática, né, desses exemplos. Então, assim, vamos chamar agora x1, né, como a quantidade de alimento, ok? E x2 como a quantidade de vestuário. Então, x1 é a quantidade de alimento total, né, e a quantidade total de vestuário é x2. E agora vamos atribuir preço a esses bens. O alimento é o P1 e o vestuário é o P2, ok? Então, temos a quantidade que é consumida do bem e o preço atribuído a esse bem. Então, se a gente pegar a quantidade do bem e multiplicar pelo preço desse bem, né, então a gente vai ter o total pago por esse bem, já que você está consumindo x1 vezes o preço que x1 custa, né, você tem então a quantidade que você gastou com esse bem. Nesse caso, no nosso exemplo, x1 é alimento, então P1 vezes x1 é a quantidade total de dinheiro gasto com alimento. Da mesma forma que se eu pegar a demanda, então, x2, né, a quantidade total demandada de x2 vezes P2, que é o preço, no caso agora do vestuário, então eu vou ter a quantidade total de recurso ou de dinheiro gasto com o vestuário. Aí é simples a nossa hipótese, né? Por exemplo, aqui a gente tem para dois bens o total que você gasta com o primeiro bem mais o total que você gasta com o segundo bem tem que ser necessariamente igual a R. E o que é R? R é o que a gente vai definir como renda. Então, a renda do indivíduo é totalmente gasta
nesses dois bens. Essa é a nossa hipótese aqui de igualdade, tá? É claro que em algum momento, mais para frente, pode se quebrar essa hipótese, considerar que o indivíduo, por exemplo, a gente não vai fazer isso, né, mas em outras disciplinas vocês podem se deparar mais futuramente, disciplinas mais avançadas, em que o total gasto seja maior, né? Então, P1x1 mais P2x2 seja maior que a renda, se o indivíduo, por exemplo, está se endividando, né? Então, ele pode estar se endividando, ou seja, consumindo mais do que a renda hoje, só que ele vai pagar isso ao longo de um tempo, por exemplo. Ou P1x2, P1x1 mais P2x2, os gastos serem menor que R, né? E aí, nesse caso, o indivíduo pode estar tendo uma poupança, né? Então ele poupa parte da renda e não gasta tudo. E aí seria a ideia de consumo futuro, porque se ele está poupando, é porque ele está prevendo fazer um consumo futuramente, essa é a ideia. O contrário é verdadeiro também, né? Se ele estivesse se endividando, é como se ele trouxesse aquele consumo futuro para o presente. Existe uma taxa de desconto, né, intertemporal, que nada mais é que a taxa de juros. Mas não vamos entrar em todos esses detalhes. Isso aí é uma coisa que futuramente vocês podem ver em tópicos de macro, microeconomia mais avançada, ou em matemática também. Nós aqui vamos fazer a hipótese mais simples, por uma questão didática, porque o entendimento aqui é da teoria do consumidor como um todo, e não esses detalhes específicos. Então, a priori, o total gasto, ou seja, que se gasta com bens e serviços, né, com os produtos em si, tem que ser igual à renda. No caso do nosso exemplo, são dois bens, x1, alimento, x2, vestuário. Tranquilo, pessoal? Bacana? Bom, e aqui vamos, por exemplo, ter uma tabelinha onde a gente atribui preço. Por exemplo, para cada unidade de alimento, a gente tem que o preço é R$1 e para vestuário R$2. É só uma suposição, né? Então, assim, se isso é verdade, se aquela hipótese é verdadeira, então o total gasto com esses bens não pode ultrapassar a renda, e não vai ser menor também. E a renda aqui, vamos supor que ela é R$80. Então, veja que se isso é verdade, a gente tem 5 cestas, digamos assim, 5 possibilidades de consumir esses bens. A primeira, que é a cesta A, como vocês podem ver, eu não estou consumindo nada de alimento, x1 é 0, e estou consumindo o máximo que eu posso da renda em relação ao vestuário. Como o vestuário custa R$2, né, necessariamente eu posso comprar 40 unidades de vestuário. Como eu falei para vocês, isso é só uma exemplificação, não fique pensando sobre a roupa ou o alimento. É só para a gente exemplificar a questão da restrição orçamentária. Então, 40 unidades, né, vezes 2, dá R$80. E é verdade também a cesta B, na qual eu tenho 20 unidades de alimento, que vai me dar R$20, já que custa R$1 cada um, e 30 unidades de vestuário, que vai custar R$60, dado que custa R$2 cada um. A soma dos dois necessariamente também vai dar R$80. E é claro que para as outras cestas vocês podem notar que essa é a dinâmica que acontece, né? A combinação vão ser quantidades diferentes, mas que no final o valor total da despesa é necessariamente R$80, que é igual à renda do indivíduo. Então pode ver que ele tem essas 5 possibilidades. A última, que é a G, ele gasta tudo em alimentos, 0 em vestuário, né? Então x2 seria igual a 0, x1 seria igual a 80, né? E 80 vezes 1 dá R$80, R$1. 80 vezes R$1 dá R$80. Ok? Tranquilo, pessoal? Então veja bem, então existe 5 cestas que esse indivíduo pode consumir, dado esse nível de renda de R$80. É isso que essa tabela está nos mostrando. Bacana? Entendido isso, agora a gente pode fazer a análise gráfica, né? Então o indivíduo pode consumir qualquer uma dessas cestas. E isso geraria o consumo total de sua renda também. Se a gente botar no gráfico, como vocês podem notar, A, B, D, E e G. Cadê o C da questão? Foi comido o C aqui. O C vai aparecer mais adiante, não se preocupem com ele agora. Bom, se a gente ligar todos esses pontos, dá para notar nitidamente que a gente tem uma reta, né? É aí que vem a ideia de linha do orçamento, que necessariamente, em todos os pontos em cima dessa linha, é onde eu consumo uma combinação dos bens, vestuário e alimento, ou seja, de x1 e x2,
na qual eu gasto inteiramente a renda de R$80, né? Então, vocês podem ver que a equação ali P1x1 mais P2x2, ela está agora em formato numérico, né? 1x1 mais 2x2 igual a R, que no caso está também em termos nominais igual a 80. Então está ali uma expressão, né, uma função que ela é linear e representa então essa reta, né, que a gente está vendo aí, que é a nossa reta orçamentária, ou seja, a nossa restrição orçamentária. Assim, vocês podem notar aqui, eu vou até comentar mais à frente, mas como mais à frente o gráfico não vai estar presente, eu já quero comentar aqui. Vocês podem ver que se o indivíduo gastar totalmente a sua renda com o vestuário, a gente tem o ponto A igual a 40, que é o que a gente viu na tabela anterior também. E é a mesma coisa de eu pegar a renda, que é o R, e dividir pelo preço do bem, no caso vestuário, que era igual a 2. Né? E eu vou chegar ao valor, o número total que eu posso comprar desse bem, que é 40. Então esse intercepto, digamos assim, né, do vestuário, é exatamente quando eu não compro nada em relação ao alimento e gasto tudo somente em vestuário. Então tem esse intercepto nesse eixo ligado ao vestuário. E a mesma coisa lá embaixo, vocês podem ver no ponto G, eu tenho intercepto vinculado ao alimento, ao eixo do alimento, na qual, se eu pegar R, como vocês podem ver ali, dividir pelo preço do bem, que é o P1 igual a 1, eu vou ter 80 unidades, né, do bem alimento, que é o ponto G, que seria o intercepto, então, em relação a gastar toda a renda só com esse bem. E outros pontos, vocês sabem, né, são pontos intermediários, B, D e E, que teriam uma combinação, digamos assim, entre esses dois bens, seriam outras combinações, que levam também a um gasto total igual a 80, como a gente viu na tabela passada. Legal? Ok? Então, se a gente for calcular a declividade, isso vai ser importante para nós, pessoal. A declividade dessa reta, que vai ser nada mais que a variação de x dividido pela variação de x2, né, dividido pela variação de x1, vai ser igual a menos 1/2. Eu vou explicar agora por quê. Bom, é claro que se eu partir do ponto B para o ponto D, eu vou estar abrindo mão de vestuário para ter mais alimento. E nesse caso aqui tem uma quantidade fixa, que é 10 no caso, né? Eu vou cair de 30 para 20 e vou aumentar a quantidade de alimento mesmo, de 20 para 40. Então, ou seja, eu vou aumentar em 20, né? Então tem uma relação aí de variação do bem 1 e de variação do bem 2, que me dá, na verdade, essa inclinação, né, de 1/2. 1/2 é a inclinação que eu tenho, então, da reta orçamentária. Se você pensar assim, 10 sobre 20, vai dar 1/2 também, né? Corta os zeros. E isso vai ser válido em toda essa reta, já dado que é uma reta, né? Ela tem inclinação constante, né? A inclinação é a mesma em todos os pontos, é isso que eu estou querendo dizer. Então vai ser sempre essa troca de 1 para 2, né? Ok? Essa é a ideia. A gente vai falar mais sobre isso também. É claro que se eu pegar os preços de P1 e dividir sobre P2, eu vou ter também essa inclinação. Infelizmente aqui era bom ter um quadro, né, ou pelo menos um pincel, mas eu com esse problema no mouse, que não é nem o mouse, né, essa parte de rolar aqui do computador, que é o mouse, mas é um mouse embutido, digamos assim, que tu rola com o dedo, ele simplesmente, sei lá, quando eu boto essa apresentação, ou quando eu boto para filmar, ele resolve que não funciona. Então não tem como eu pintar aqui, desenhar, né? Mas a ideia é que a gente tem como demonstrar, sim, que é a razão entre P1 e P2, né, a inclinação da reta. Mas vou tentar explicar de forma por extenso, digamos assim, falando para vocês. Não sei se vai ficar tão legal, né? Seria melhor se eu realmente escrevesse, mas vamos lá, né? Lembrem que é P1x1 mais P2x2 igual a R, né? Vai ser difícil de fazer isso. Em todo caso, pessoal, caso não fique tão claro, a gente vai ter algumas aulas que vão ter que fazer presencial mesmo, não tem jeito. Né? Provavelmente as reposições, então a gente vai marcar aulas de reposições presenciais e normalmente são aulas de exercício também, o que é muito bom, né? A gente praticar exercício, ainda mais nessa parte aqui que vai
precisar a gente fazer os exercícios, né, para calcular isso, aí eu posso fazer essas demonstrações, fazer uma explicação um pouco mais aprofundada de por que, bom, a inclinação da reta é a razão entre os preços P1 sobre P2, menos P1 sobre P2, como vocês estão vendo aí. Na verdade, não é nada demais, é só pegar aquela função P1, x1, né, que a gente viu, mais P2, x2 igual a R, e isolar x2, por exemplo. Deixa x2 de um lado, passa para o outro lado P1, x1 e passa x2 dividindo. Vocês vão ver que a declividade da reta vai aparecer como P1 sobre P2. Mas ok. Na verdade, a gente não vai poder fazer isso aqui, que não tem como mexer no mouse, aqui não tem como desenhar aqui. A gente vai fazer isso mais à frente, se caso não ficar claro. A priori, acreditem em mim, é isso mesmo. Ou façam, né, como eu falei para vocês, esse isole lá na função P1x2, P1x1 mais P2x2 igual a R. Passe P2x2, desculpa, passe P1x1 para o outro lado, que ele vai passar negativo, e passe P2 dividindo, ele vai ficar R dividido por P2 menos P1 dividido por P2, x2, que mostra que a declividade é essa, P1 sobre P2, tá? E aí você pode olhar que P1 é 1, P2 é 2 e é igual à declividade que a gente está demonstrando aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. A linha do orçamento, à medida que a cesta consumida se move ao longo da linha, a gente vai estar passando por várias cestas, né, a partir do intercept, o consumidor gasta menos com uma mercadoria e mais com outra, é claro, porque se ao longo da linha, como a gente viu ali naquele exemplo, a gente está tendo uma troca, né? E essa troca, e é por isso que a declividade é negativa, significa que eu estou reduzindo o consumo de um e aumentando o consumo do outro. Sempre é uma taxa constante, dado que, né, a reta, a declividade igual para todo, ou seja, vai ser sempre 1 por 2, né? A inclinação da linha mede o custo relativo do vestuário e alimento. Bom, isso é verdade. Por quê? Custo relativo é nada mais que os preços relativos. Os preços, né, vezes a quantidade dos bens, vai ser o custo dos bens. O custo relativo nada mais é que a razão entre os preços. Então, a inclinação, que é a declividade da reta, é isso. É a razão entre os preços dos bens, ok? O que também está no outro ponto. A inclinação é igual à razão dos preços das duas mercadorias com sinal negativo. Bom, a linha do orçamento, né, a inclinação indica a proporção segundo a qual pode substituir uma mercadoria pela outra sem alterar-se a quantidade total de dinheiro gasto. Claro, a linha do orçamento, como a gente já viu, já tocou nisso, ela é uma reta que representa todas as combinações possíveis entre os dois bens em que eu gasto sempre igual o nível de renda que eu tenho. Bom, isso aqui eu comentei para vocês lá, e por isso que eu falei que era importante comentar lá, porque não tem como eu voltar ao gráfico, mas aqui a gente vai lembrar que o intercepto vertical, que é aquilo que eu falei, eu gasto tudo em vestuário, por exemplo. Então, no caso, seria R dividido por P1, né? Aí eu gasto tudo, a quantidade máxima que eu posso comprar de X1, demandar de X1. Nada mais é que pegar a renda que eu tenho e dividir pelo preço de X1. Aí eu vou ter o total que eu gasto com X1. Esse é o intercepto. Depois a gente vai ver que isso é um ponto de canto, que a gente vai até falar sobre as soluções que acontecem no que vocês vão ver isso no livro-texto, não sou eu que estou inventando isso, né, que são as soluções de canto, né, que pode ser então comprada com esse nível de renda R. O intercepto horizontal, né, que no caso seria o alimento, é R dividido por P2, né, que indica então a quantidade máxima que eu compraria, né, de X2 e que pode ser comprada com essa renda que eu tenho. Então, na verdade, é aqueles interceptos que eu falei para vocês. O ponto A, no caso do vestuário, R dividido por P1, né, ou P2, agora não lembro qual dos dois representava o quê. Mas no caso do alimento, que seria R dividido por P2, eu acho que eu estou confundido agora, a horizontal era alimento, né? E aí vai dar a quantidade total de X2 ou a quantidade total de alimento, que era o ponto G, aquele, né, que era igual a 80 unidades. Bacana? Bom, agora vamos falar sobre os efeitos das modificações na renda e nos preços. A ideia é assim, ó, a gente tem P1 mais P2x2 igual a R. Está tudo ali, é a reta orçamentária. O que eu gasto tem que ser igual à renda que eu tenho. Esta é a restrição que os indivíduos têm na vida real, inclusive. Né? Mas, e se mudar
o nível de renda do indivíduo, sei lá, começa a ganhar mais ou ele passa a ganhar menos, ou, claro, o que acontece sempre, se mudar os preços dos bens, o que acontece em relação à restrição orçamentária. Então vamos falar primeiramente um mais simples, que é a modificação na renda, né? Então imaginem só, um aumento da renda, o que ele vai fazer, né? Vai fazer com que o indivíduo possa comprar mais dos ambos os bens, inclusive, né? Dado que o preço dos bens não se alteraram, nesse exemplo só a renda, ele pode comprar mais. Então o aumento da renda causa o deslocamento paralelo da linha do orçamento para a direita, o que isso graficamente vai mostrar exatamente essa expansão na capacidade de compra, né, dessa nova renda para agora níveis maiores de ambos os bens. Tá? Como eu falei para vocês, mantendo os preços os mesmos, né? Significa que ele tem um poder de compra real, agora ele compra mais. Já vai falar sobre isso, já vai ver graficamente isso, mas é tranquilo, né? E a redução é a mesma coisa. Se a renda cair, significa que aquela restrição vai agora para a esquerda, ou melhor, eu considero que ela vá mais em ângulo em direção à origem, né? Ou significa que agora o indivíduo ele compra menos dos bens, de ambos os bens, mantendo o preço constante. Então vamos ver graficamente, como eu falei para você, isso aqui é o caso mais tranquilo. Se a renda do indivíduo é R$80, vamos chamar essa linha de orçamento agora de L1, só para simplificar, e a renda desse indivíduo é R$80. A gente sabe, e vocês podem ver, que o total, se ele gastasse só em vestuário, era 40 e só em alimento 80, e ali tem todas as outras combinações possíveis sobre a reta, na qual ele podia gastar a renda de 80. E é claro, se a renda, por exemplo, vem a ser o dobro, vá para 160, né? Então, a linha do orçamento agora se torna essa linha do orçamento 2, L2, e necessariamente tudo ele vai poder comprar em dobro, dado que os preços não mudaram, né? Então, agora vai poder comprar 80 de vestuário e 160 de alimento, como vocês podem ver aí, e outras combinações que vão estar em cima da linha, que vão ser o dobro daquelas combinações que existiam antes, né? Então é tranquilo aqui, é fácil de ver, por isso que é um deslocamento paralelo, né? Não muda a inclinação da reta, inclusive a inclinação continua sendo a mesma, por quê? Porque os preços não se modificaram, a gente sabe que a inclinação é a razão entre os preços, né? P1 sobre P2, e então tá ok, ela mantém a mesma inclinação, só tem uma expansão no sentido de se deslocar positivamente, nesse caso, né? Subindo em relação à origem. E caindo em relação à origem seria exatamente redução da renda, né? Aí você tem uma queda da restrição orçamentária, tem um achatamento dela em direção à origem, né? Como vocês podem ver. E obviamente aqui nesse exemplo a gente tem que a renda cai para R$40, ou seja, cai para uma metade em relação a 80. E aí a gente tem essa nova linha de orçamento L3. E aí ele tem só o poder de compra agora tudo pela metade, né? Caiu para 20 em vestuário, 40 em alimento e outras combinações que vão ter ao longo da linha também vão ser a metade daquela linha original L1. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Essa aqui, em relação a essa restrição orçamentária, esse movimento aqui é bem tranquilo, porque é só a renda que está modificando. Então, é o quanto da renda agora que a linha vai estar representando. 80, 160 ou 40 vai se deslocar conforme maior a renda, maior esse deslocamento positivo, né, em relação à origem, e quanto menor, mais próximo à origem, mais negativo, mais achatada é a renda, a reta orçamentária. Beleza? Bora lá. Agora vamos falar sobre modificações nos preços. E aí, claro, aí já não é tão mais simples, porque quando modifica o preço, aí a inclinação da reta vai mudar. Como a gente viu, a inclinação depende da razão entre os preços, então o ângulo da reta não vai ser mais o mesmo, constante, como é o caso de mudar só a renda. Então, se o preço de uma mercadoria aumenta, a linha do orçamento sofre uma... aqui, presta atenção. Se o preço de uma única mercadoria aumenta, a outra mantém o mesmo preço, tá? Vamos fazer assim para simplificar. Aí a linha de orçamento sofre uma rotação para a esquerda em torno do intercepto da outra mercadoria em qual o preço não alterou. Ficou um pouco complexo, mas calma aí, no gráfico facilita isso aqui, dá para entender bem o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, né,
Se o preço de uma mercadoria diminui, que é o contrário, né, de ter aumentado, então a linha do orçamento sofre também uma rotação, só que agora para a direita, em torno do intercepto da outra mercadoria em que o preço não se alterou. Bom, vamos lá entender, né? Falando assim, aí isso aí parece difícil mesmo, mas olhando no gráfico isso fica mais simples. Olha só, aqui a linha do orçamento original, a primeira, linha 1, que a gente sabe que a renda é igual a 80, mas a questão é que a gente sabe que o preço das mercadorias está dado já. Inclusive, a mercadoria X1, que é o alimento, o preço é igual a R$1. A gente viu isso. E no caso do vestuário é R$2. Olha só, o que vai acontecer é uma queda do preço da mercadoria 1, ou seja, P1 caiu pela metade, ele era 1, agora ele é meio, se quiser, né? Meio, 0,5, caiu pela metade. Tá, se ele caiu pela metade, a gente sabe o quê? Bom, com a renda de R$80 eu compro o dobro, né? R$1 eu comprava 80. Pô, mas agora que é 50 centavos, a metade, eu compro com R$80, 160, né? O dobro. Então é isso que vai acontecer. O ponto de intercepto dessa mercadoria vai ser diferente, né? Ele vai expandir, como vocês podem ver, para a direita ali, né? Até um novo intercepto 160. Então ele vai rotacionar. Essa ideia que vem da rotação, mas não está a rotação aí. Bom, ele vai rotacionar em relação ao ponto de intercepto da mercadoria vestuário, que não se alterou o preço. Afinal, continua 40. Eu continuo com R$2 o preço do vestuário e com R$80 eu continuo comprando 40. Então não mudou nada para essa mercadoria, sim para outra que teve a redução do preço. Então vai rotacionar em relação a essa. Infelizmente, é claro, novamente falei para vocês, tivesse aqui como marcar para vocês essa rotação, vocês podem ver esse deslocamento, né? Dessa forma, então, através dos interceptos, então, que é partindo de 80 para 160 e mantendo fixo lá em 40 no caso do vestuário, tá? Então veja que é isso. E outra coisa, preste atenção que aqui a queda do preço leva à expansão dessa forma que vocês estão vendo da restrição orçamentária. Por quê? Porque agora tem maior poder de compra, né? Em relação a esse bem, dado que o bem caiu o preço pela metade, mesmo que eu tenha o mesmo nível de renda, que é 80, eu posso comprar o dobro dado essa queda de preço. Então, é por isso que a restrição orçamentária tem esse deslocamento que aumentou meu poder de compra em relação a esse bem. E o contrário é verdadeiro. Me imagino que o preço, em vez de cair, ele aumentou para R$2, então eu vou comprar a mesma quantidade no final que eu compro de vestuário, que é R$2 também, ou seja, vai cair o intercepto para 40. Então ele vai rotacionar agora para a esquerda, né, mantendo fixo lá o intercepto de vestuário e caindo, né, a quantidade total que eu compraria de alimentos de 80 para 40. Assim como modificaria todas as cestas que estariam em cima da linha também, né? Nesse caso, elas ficariam mais equitativas, porque a troca de uma pela outra seria 1 por 1, dado que as duas têm o mesmo preço, né? Agora, P1 e P2 vão estar ao preço de R$2. Inclusive, o que vai acontecer? A restrição orçamentária vai ter uma inclinação igual a 1, né? Porque P1 sobre P2, 2 sobre 2 dá igual a 1, né? Então, é uma inclinação negativa de 1. A troca agora fica igual a 1 por 1, né? Dado esse preço de R$2, tá? Então, basicamente é isso em relação a modificações do preço. A gente está modificando o preço de uma única mercadoria e para entender como isso ia afetar, então, a restrição orçamentária. Legal? Bacana? Então, efeitos das modificações da renda e dos preços, modificações dos preços. Bom, e se for para ambas as mercadorias? Claro que se for para ambas as mercadorias, pessoal, a gente tem uma dança lá da restrição orçamentária se essas mudanças forem em direções diferentes, por exemplo, um aumenta, outro diminui, ou em proporções diferentes, por exemplo, as duas aumentam, mas uma mais que a outra, um passa para R$3, o outro passa para 2, por exemplo, então vai ter modificações que vai mudar a angulação muito diferente. Mas para não deixar tão complexo, o que a gente faz? Vamos imaginar, né, alterações proporcionais, que daí fica mais fácil de entender. Então, se os preços de ambas as mercadorias aumentam, mas a razão entre os dois preços permanece inalterada, ou seja, os dois tiveram a mesma taxa de variação, né? A inclinação da linha do orçamento não muda.
tá? Então, assim, se ambos aumentarem em 10%, penso assim, né? Pensem assim. Então, veja bem, a razão entre eles não muda, porque ambos ficaram mais caros, mas na mesma proporção. Então, o que vai acontecer com a reta orçamentária? Ela vai retrair, né? Porque agora eu compro menos de ambos, mas não vai mudar o ângulo, porque proporcionalmente ainda mantenho o que eu gasto com ambos, porque os dois tiveram um aumento de preço de 10%. Então, nenhum ficou mais barato em relação ao outro. Né? Então, não tem inclinação, só cai. E a mesma coisa, se ambos sofrerem uma queda de preço, pela metade, ambos, bom, então ambos ficaram 50% mais barato. Então, eu vou poder comprar 50% a mais de ambos. Essa é a ideia. Então, eu vou ter uma expansão da reta orçamentária de forma proporcional, de forma lateral, como se fosse um aumento da renda, porque no final eu estou tendo um aumento real no meu poder de compra, eu tenho uma forma de aumento de renda aí. Ou seja, eu ganho R$80, mas caiu o preço tudo pela metade, então é como se eu tivesse ganhando R$160. Na verdade, eu estou ganhando 80 ainda, mas estou podendo comprar o dobro porque os preços caíram pela metade. Então, tem expansão da restrição orçamentária de forma paralela. Isso se ambos os preços sofrerem, digamos assim, modificações na mesma razão, ou seja, na mesma proporção, como eu estou explicando para vocês. Né? Se forem razões e proporções diferentes, aí muda tudo, né? Muda o ângulo, muda todo. Aí é uma combinação de tudo aquilo ao mesmo tempo. Mas, por uma questão didática, né, a gente simplifica para que o entendimento fique mais fácil. Ok? Como eu falei para vocês, o deslocamento então fica paralelo, né? Se forem na mesma razão, não tem problema. Ó, se os preços de ambas as mercadorias diminuem, mas a razão entre os dois preços permanece inalterada, a inclinação da linha de orçamento não muda. É isso que eu estou dizendo para vocês. Se for da mesma proporção, 10%, 50%, ambos, a razão não muda. Então mantém a reta na mesma inclinação. Ok, pessoal. Então aqui sobre restrição orçamentária, basicamente é isso. Ela é importante dentro da nossa análise, porque de um lado a gente vai ter, e aqui que a gente vai juntar as duas, inclusive, na escolha do consumidor, porque de um lado a gente vai ter as preferências, que é aquilo que a gente trabalhou na aula passada, que é aquilo que o consumidor mais gosta, e quais as quantidades e combinações das quantidades que ele gosta mais. Se ele puder ter mais, melhor, vai aumentando o nível de satisfação dele, indo para curvas de utilidade mais alta. Mas aqui está a restrição, que é o que a gente viu nessa aula. A restrição diz assim, ó, ele até gosta, mas ele não pode tudo, porque as coisas têm um preço, têm um custo, e o indivíduo tem uma renda, que é o que lhe permite obter esses bens. Então ele pode até gostar mais dos bens, mas talvez, dado o nível de renda, ele não consiga atingir, né? Ou até gostar menos, e aí ele pode ter outras combinações que ele não gostaria, porque ele gosta de combinações maiores, então ele sempre vai, dado o nível de renda dele, buscar a melhor combinação. Vejam que não é só quantidade, porque, como eu falei para vocês, ele não gosta dos extremos, é aquilo que a gente viu. O que a gente vai fazer aqui? Unir exatamente isso, né? Unir a utilidade dos bens através de uma função utilidade, representada por uma curva de indiferença, e unir o poder de compra do indivíduo, sua renda, e o preço dos bens, que vai estar representado pela reta orçamentária. Unindo as duas coisas, então a gente vai ter a escolha do consumidor. Dado o meu nível de renda e o preço dos bens, qual é a melhor escolha possível, tá? Essa é a ideia da escolha do consumidor. Então vamos lá, vamos começar essa ideia. Os consumidores escolhem uma combinação de mercadorias que maximiza sua satisfação. O que é isso? Ele vai querer, obviamente, tirar dessa escolha o máximo que ele pode ter de satisfação com essa escolha. Então, se eu posso ter mais dos bens, melhor, mas eu só vou ter até onde eu posso ter, dentro da minha restrição orçamentária. Então, ele vai maximizar, mas dado o orçamento limitado que dispõe. Limitado, porque é limitado a sua renda e aos preços, como a gente viu, tá bom? Então, ele vai fazer isso, ele vai escolher a curva de indiferença mais alta, porque quanto mais alto, maior satisfação, que permite a sua reta orçamentária. Essa é a ideia.
Vamos lá. A cesta de mercadoria ótima deve satisfazer as seguintes condições. São condições matemáticas. Ela deve estar situada na linha do orçamento. Claro, né? Ou seja, vai ser igual à renda do indivíduo. Ele vai gastar a renda nesses bens. Então, vai estar em cima da reta orçamentária. 2. Ela deve fornecer ao consumidor sua composição preferida dos bens e serviços. O que é isso? Deve estar na curva de utilidade mais alta possível. Como a gente viu, quanto mais alta, maior é a preferência do indivíduo. Ele prefere aqueles bens que estão em curvas mais altas, porque tem uma combinação melhor, tem uma quantidade melhor e maior, talvez também, e que lhe dá mais satisfação. Tá? Então, essas duas coisas têm que acontecer. Bom, essas duas coisas vão acontecer e é por isso que a gente está estudando as inclinações, né? Um fato muito interessante. Lembre-se que a inclinação de uma curva de indiferença é dada por as curvas de indiferença que a gente viu lá na aula passada, é aqui. É a variação de x2 sobre a variação de x1 negativo, né, porque elas são decrescentes, a gente viu. Isso que a gente chamava de taxa marginal de substituição, lembra? A gente substitui um b pela outra, dadas as preferências do indivíduo, ela é uma taxa decrescente, né, porque as curvas são convexas, a gente viu e tudo mais. E a gente chamava isso de taxa marginal de substituição, a gente viu isso na aula passada. Ok, essa é a curva da função de utilidade, ou das curvas de indiferença. E da reta orçamentária? Da reta orçamentária a gente acabou de ver, é a razão entre os preços. Como eu falei para vocês, é uma reta, é constante, os preços são constantes, e é igual em todos os pontos. Então é P1 sobre P2, isso é a inclinação daquela reta. Então assim, aqui fica duas coisas importantes. A inclinação da curva de utilidade, que é essa que vocês estão vendo aí, né? Variação x2 sobre variação x1, e a inclinação também da reta orçamentária, que é a razão entre os preços. Tá, para que a gente quer isso? Vamos lá. Logo, podemos afirmar que a satisfação é maximizada no ponto em que os dois se encontram, pessoal. O que? Os dois se encontram. Os dois quem, né? A inclinação da curva de indiferença, que é representada pela taxa marginal de substituição, se encontra com a inclinação da reta orçamentária, que é representada pela razão entre os preços P1 sobre P2. Quando as duas se encontram, a reta com a curva, nós temos então necessariamente a maximização da utilidade do indivíduo. Isso vai ficar mais claro graficamente. Vocês já devem imaginar, né, isso acontecendo. Mas vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Ou seja, se graficamente vocês vão identificar isso. Então, podemos afirmar que a satisfação é maximizada quando a taxa marginal de substituição de x1 por x2 é igual à razão dos próprios preços de x1 e x2. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos botar a reta orçamentária, bacana. E vamos botar uma curva de indiferença. E aí, pessoal? Esse ponto B aqui, podem responder. Esse ponto, mesmo que seja gravado, não tem problema. Esse ponto B aqui, ele está maximizando a utilidade do indivíduo? Pergunta. Podem responder. Plim, acabou o tempo. Qual a resposta? Pessoal, vocês estão assistindo a aula, pessoal? Vocês não estão me enganando, hein? Cadê vocês? Vocês estão assistindo? Deixa eu voltar aí. Eita, tomara que eu não acabe aqui com ela. Certo. Será que eu só escuto vocês quando eu estiver aqui nessa página? Peraí, falem de novo. Deixa um segundo. Podem falar, falem de novo. Escutei barulho aí, então acredito que vocês devem conseguir responder quando eu não estou na página também. Bom, então o que acontece? Deixa eu voltar na página aí. Vocês acham que sim, está maximizando no ponto B? Benjamin, ok. Kelly, sim. Vinícius está ouvindo. E Francisco, sim. Ok.
Então, é o seguinte, pessoal. Não está maximizando o ponto B. Calma, como não, se os dois estão se encontrando? Se encontrando eles estão, né? Mas não quer dizer que a declividade de ambos é a mesma. Mas um sim, e Yasmin, eu acabei de dizer que não, pô. Não, mas eu insisto que sim. Eu insisto. Acabei de dizer que não. Mas olha, eu vou mostrar para vocês agora. Prestem atenção. A declividade da curva de utilidade é essa declividade, tá? A taxa marginal de substituição, no caso, dá uma declividade ali em torno de 1. Enquanto que a reta orçamentária a gente já sabe que é 1,5. É claro, elas estão se cruzando, então elas não estão tendo a mesma declividade. Uma está mais íngreme que a outra. Tá? E o ponto B representa isso. Então não é um ponto ótimo, porque elas estão se cruzando. E não é se cruzar que dá a mesma declividade. A mesma declividade, elas têm que estar paralelas naquele ponto uma com a outra. É isso que deve estar acontecendo. Tá? Isso vai acontecer em outro caso. Mas com certeza não vai ser no ponto D. O ponto D é um ponto que com certeza traz maior nível de satisfação ao consumidor. Ele vai estar, se caso consumisse o ponto T, muito mais satisfeito que o ponto B que a gente viu anteriormente. A questão é que vocês já sabem, isso está além, né, da sua restrição orçamentária, não é possível, ele não consegue comprar essas cestas que estão no ponto D. Ele gosta mais dela, com certeza, uma função de utilidade mais avançada em relação à origem, maior, e ele está num ponto de satisfação maior, mas ele não consegue alcançá-la pela sua reta. Então, pessoal, sobrou o ponto A. E aqui sim, neste ponto A, aí ele está maximizando a sua utilidade. Por quê? Porque é uma reta que está acima daquela do ponto B, aquela cruzava em 2 pontos, como vocês podem ver, a linha orçamentária. Essa não, ela só consegue no último momento cruzar ali no ponto A, quando a declividade, ou seja, ambas estão paralelinhas exatamente ali. Se estão paralelas, é que a declividade de ambas é a mesma nesse ponto. Então, além desse ponto, já descola. Já não está mais a curva de utilidade em cima da restrição, está além, como se fosse o ponto D, e não tem como você comprar algo que é mais caro do que sua renda, como a gente viu na nossa hipótese. Então, o ponto A é a última curva de utilidade que você consegue atingir a mais alta. Claro, a que te dá mais satisfação possível, dado a sua restrição orçamentária. Então, nesse caso, sim, você estaria maximizando a utilidade desse indivíduo, dado o comportamento da sua função de utilidade, essa aí, né? E dado a sua restrição orçamentária. Então, esse seria o ponto de consumo ótimo. O que seria o ponto de consumo ótimo desse indivíduo? Consumir 20 unidades de vestuário e 40 unidades de alimento. Ok, pessoal? Graficamente é assim que se interpreta, então, a escolha ótima do consumidor. Como eu falei para vocês, na próxima aula, aí a gente vai trabalhar melhor a ideia da escolha do consumidor e vai calcular ela, né? Como se chega nesse ponto ótimo. Então, claro, através de uma função de utilidade e através de uma reta orçamentária, a gente vai fazer uma maximização condicionada e chegar lá. Paulatinamente a gente vai indo. Ok, bacana. Então veja bem, lembram do mapa das curvas de diferenças? O mapa era todas as curvas de diferenças possíveis, né? Lembrando que sempre que eu for nas mais altas, eu vou estar tendo maior nível de satisfação, consumidor no caso, né? E as mais baixas, um menor nível de satisfação, ou seja, aqueles bens que estão naquelas curvas mais altas são estritamente preferíveis àquelas que estão nas curvas mais baixas. E o ponto A está ali. Mas por que ele está ali? Porque ele depende da restrição. Bom, olha, é óbvio que eu gostaria de alcançar as curvas mais altas, eu só não posso, porque existe uma restrição orçamentária. Eu posso, dado aquilo que é o meu nível de renda e os preços dos bens, eu conseguir comprar. E é óbvio que eu vou tentar comprar aquilo que traz maior nível de satisfação, ou seja, aquela que atinge a curva de diferença mais alta, que é a U2, no caso aí, como representado no gráfico. Bacana? Legal? Tranquilinho? Então vamos para um exemplo. Bacana? Entendido isso? Supondo que vocês entenderam isso. Supondo, entenderam? A ideia da escolha do consumidor entre preferências, que a gente está unindo a ideia de preferências, e a restrição orçamentária que a gente acabou de ver. Bom,
Bom, vamos supor então uma empresa, né, de automóveis que está pensando em lançar no mercado dois tipos de automóveis e não sabe bem qual vai lançar. Mas ela, vamos supor, né, a existência de dois grupos de consumidores, ambos dispostos a gastar até $10.000, né? É que isso aí saiu lá do Pintic, se não me engano, então está em dólares, né? Não convertemos de dólares. Então, $10.000 para melhorar o estilo e o desempenho dos automóveis. Ou seja, eles compram os automóveis e pagam até $10.000. Mas aí vai ter um grupo que vai gostar mais de estilo e outro grupo que vai gostar mais de desempenho. A ideia é essa. Então, os grupos têm preferências distintas, preferências diferentes. Tá? Então, se o fabricante de automóveis for capaz de encontrar o ponto de tangência entre a curva de indiferença de um determinado grupo e sua restrição orçamentária, que a gente acabou de ver que era $10.000, ele poderá elaborar um plano de produção e marketing adequado. Ou seja, se ele sabe o grupo que ele quer atingir, quais as preferências, se eles gostam mais de um tipo ou de outro de carro, ele então vai poder e sabe qual é o valor que estão dispostos a pagar, que é a restrição orçamentária, como a gente viu, então ele vai poder tomar uma medida mais acertada. Vamos ver como é que seria isso, supondo dois casos diferentes. Aqui está a restrição orçamentária, a gente sabe que é $10.000, e eles podem pagar mais por estilo ou mais por desempenho. Tem gente que gosta mais do desempenho do carro, se o motor é bom, aquela coisa toda, ou se o estilo do carro, se ele é bonito e coisa e tal, tem um visual bacana. E as pessoas têm gostos diferentes, uns gostam mais de uma coisa e outros de outros. Então, se um grupo, né, digamos assim, gosta mais de carros pelo desempenho, não tanto pela aparência, estão dispostos a pagar mais por isso, pagariam, nesse caso, uma quantidade de até $7.000 por desempenho e $3.000 por estilo, digamos, estão dispostos a pagar mais então pelo desempenho do que estilo. Esses consumidores estão dispostos a abrir mão, né, de uma considerável dose de estilo para obter mais desempenho adicional. Então, o tipo de carro para esse grupo, com certeza, levaria essas questões, porque você sabe que eles vão maximizar a satisfação deles e vão obter a escolha deles de consumo com essa referência, entendeu? Então é claro que, dado isso, dado esse conhecimento, a empresa então colocaria no mercado um carro que teria essas características. Né? O contrário é verdadeiro, pode existir outro grupo que, com certeza, considera muito mais valoroso um carro bonito e tudo mais, mesmo que o motor não seja grande coisa, assim, afinal, o importante é passear um carro bonito, né? Por exemplo. E aí, se esse grupo é significativo e vai representar uma boa parte da demanda, eles vão estar consumindo nesse ponto, porque é exatamente onde maximiza a satisfação desse grupo, então vale a pena então investir ou até dedicar uma plataforma para carros desse estilo e provavelmente é isso que as empresas vão fazer. Ok, pessoal, entendido? Então esses consumidores aí sim, eles abrem mão então de ter mais desempenho, porque isso com certeza ia encarecer o carro. Por outro lado, gostariam que fosse um carro mais estiloso, que tenha outras qualidades que não necessariamente somente o desempenho. Ok, bacana. Como eu falei para vocês, a famigerada solução de canto. O que é a solução de canto? É o cara esquecer de tomar um banho e começar a cantar no chuveiro? Não, né? Solução de canto é exatamente quando você pega somente um dos bens no seu intercepto, como a gente viu, pode ser no eixo horizontal, né, ou no eixo vertical. E aí seria a solução de um único bem. Essa é a ideia de solução de canto. De canto porque pega no canto, né, das extremidades, eu acho que é por isso que vem esse nome. Então ocorre quando o consumidor opta por soluções extremas, comprando apenas um tipo de mercadoria. Olha só, ele está maximizando e fazendo isso, né? Está maximizando, escolhendo só um bem e não os dois. Não a combinação entre os dois. Isso ocorre quando a curva de diferença são tangentes ao eixo horizontal ou vertical, claro. Aí é claro que aquela igualdade preço, razão de preço não vai acontecer nesse ponto. Então, a taxa marginal de substituição não é igual nessa cesta, mas não quer dizer que não esteja otimizando, tá?
Então vamos ver como é que isso acontece. Claro que o formato das curvas de diferença elas são convexas ainda, mas tem certa particularidade. Seriam assim, mais ou menos. Tem até um nome para elas, agora não lembro. Mas continuam sendo convexas, mas tem esse comportamento. Veja bem, esse indivíduo, dada essa restrição orçamentária, ele gostaria de curvas mais altas, o 3, o 2, gostaria, mas não pode, não consegue, porque dado sua restrição orçamentária. A curva mais alta que ele consegue atingir é o 1, como vocês podem ver aí, e no ponto B. Ou seja, esses aqui são outros bens, né, que é iogurte congelado e sorvete. Iogurte congelado, acho que é frozen, né? Até, sei lá. Iogurte congelado e sorvete. Então, ele, dado a sua restrição orçamentária e dado suas curvas de preferência, faz com que ele prefira só sorvete. Olha, dado esse meu nível de renda e dado minhas curvas de preferência, eu prefiro comprar só sorvete e não iogurte. Essa é a ideia, tá? Então, seria uma solução que a gente chama de solução de canto, no ponto B. Vamos fazer um exercício aqui de entender melhor. Vamos considerar uma curva U0, pessoal. O zero, neste caso, ele poderia estar consumindo em cima da restrição orçamentária, nesse ponto C aqui, né? E aí eu pergunto para vocês, eu até vou voltar aí com vocês aí para o ponto C, ele está maximizando a utilidade dele? Hein? Podem responder. Podem responder, e se tiver errado, vocês falam, que nem o Francisco, assim, que vocês estavam falando de outra coisa. Eu tava falando sobre o filme que eu vi ontem, tava bem legal. Tá falando de outra coisa. Tá falando com outra pessoa aqui e respondi sem querer. Não, agora vocês acham que vocês estão pegando. Ó, ixi, agora tem conflito de interesse. Sim, não, sim. Só falta talvez, né? Ou depende, talvez. Acho que sim, talvez, né? Ó, pô, tá mudando. Era assim. Não pode mudar, né? Depois que levantou a mão. Bom, aí vamos à questão. Lembrem, quando é otimização, como a gente viu, significa que a declividade de ambos deve ser a mesma. Nesse caso do ponto C, como vocês podem ver, não é a mesma, porque um está cruzando o outro, então com certeza a declividade da função utilidade é diferente da declividade da reta, porque não estão paralelos, né? Estão se cruzando. Bom, eles vão estar paralelos lá no Bzinho, lá ele vai, até que encostam um no outro e fica em paralelo, né? Só que numa solução de canto, ou seja, na extremidade em que ele só consome sorvete. E por que ele está maximizando lá e não no ponto C também, além disso, além dessa questão técnica, é o fato do que a gente também abordou na questão da utilidade, né, das funções de utilidade. Sempre as mais altas são as que têm maior nível de preferência, né, de satisfação. E, obviamente, o 1 está mais alto que o 0. O 2 e o 3 estão mais altos que o 1, mas ele não consegue alcançar por causa da sua restrição orçamentária. Então, por isso, né, claro, o C está cruzando e seria uma combinação entre iogurte e sorvete, onde iogurte é positivo e sorvete também, ou seja, é uma combinação de ambos, não só um. Mas não é o que ele quer, porque dá maior satisfação não em o 0, e sim o 1, onde ele consome só o ponto B ali, está maximizando sim, é a curva mais alta que ele pode atingir, por isso que ele está maximizando, inclusive, e é só sorvete, por isso é uma solução de canto também. Entendido, pessoal? Voltando lá. Quer dizer, eu estou voltando aqui, vocês não estão vendo eu voltando. Ok. Agora, pode acontecer outras coisas. Por exemplo, isso aqui. Opa, opa, o que aconteceu aqui, pessoal? O que houve? E aí, a gente tem um ponto D aqui, tá? Aí eu volto para vocês de novo e o que eu vou perguntar? Ele está maximizando, pessoal, no ponto D. Não, antes disso, antes de AIN, o que é isso? É não com sim, né? É AIN. Então, esse sim é a dúvida. Né? Mas olha só, antes disso, o que aconteceu com a restrição orçamentária? O que vocês acham?
Com certeza ela mudou, né? Ela mudou como? Com certeza, pelo formato que ela mudou ambos os preços ali e mudou até a inclinação dela. Então a gente tem, é como se tivesse uma nova restrição orçamentária. E aí vem a questão, dentro dessa nova restrição orçamentária aconteceu alguma coisa, que é esse ponto D aí. O ponto D, vou lá, vou começar com essa pergunta, eu quero ver vocês responder. Botem até áudio aí que eu quero ver vocês responder. O ponto D, ele é melhor que o ponto B? Vamos lá, responda essa questão. O ponto D, ele é melhor que o ponto B? A Kelly tá aí, né? A Kelly começou com não. Quem dá mais? Cindy, não. O não tá ganhando, pessoal. Legal de botar não é que esse cara, não, mas não é não. Não, eu botei não porque eu não sei, né? Ela não de não sei. O ponto. O que eu perguntei mesmo? Se o ponto D era melhor que o ponto B? Ou que se o ponto B era melhor que o ponto D? Eita, agora eu não lembro. Eu não lembro o que eu perguntei. O que eu perguntei? Bom. Eu acho que ponto B. Então tá. O ponto D ele é melhor que o ponto B. Aí a resposta que vocês deram é não, ótimo, significa, e alguns depende ali, e alguns não gostam de sorvete. A questão é o seguinte, o ponto D não é melhor que o ponto B, independente de qualquer coisa, porque o ponto B está numa curva de utilidade mais alta. Então, ele é com certeza preferível a qualquer ponto que esteja atrás dele, no caso, na curva, o zero ali, ponto B é melhor. Agora, a próxima pergunta que eu pergunto para vocês. Ele consegue, nessa nova restrição orçamentária, consumir o ponto B? Aí eu nem vou fazer isso como pergunta, porque eu não acredito que vocês responderiam alguém aí sim. Não acredito que alguém responderia sim. Porque o ponto B não é possível agora, porque essa restrição orçamentária não alcança ele. Viu que mudou a restrição orçamentária, né, em relação àquela antiga, essa nova mudou. Mas tem o ponto D na parada agora, né? E aí eu faço a última pergunta para vocês, essa eu quero a resposta de vocês. O ponto D é um ponto ótimo de consumo? Responda aí, sim ou não? Podem responder. Já vi a Kelly querendo sair na frente de novo, tá digitando. Ah, talvez não, pô, é sim ou não. Talvez. Talvez, quem sabe. Talvez, quem sabe, um dia. Não, eu quero saber assim, ó, é sim ou não. Ponto D. Ele representa um ponto de consumo ótimo. Temos um acho que não, temos um não, temos um não. Raquel e Francisco, não. Creio que não. Isso que é legal, pessoal, em economia. Pessoal, é um ponto de consumo ótimo, pessoal. Eita, pô. É um ponto de consumo, por quê? Porque a declividade está paralela bem naquele ponto, entendeu? E outra coisa, a declividade não só está paralela, e foi isso que a gente viu que mostra que não está cruzando, ela está paralela. E além disso, é a curva de utilidade mais alta, com certeza, que pode alcançar essa restrição orçamentária. Então é um ponto de consumo. Mas se tornou, por que se tornou? Porque mudou as inclinações a ponto que agora a curva de utilidade, o zero, é atingida exatamente onde a declividade da restrição orçamentária é igual a ela. E a gente tem um ponto D em que ele está consumindo os dois bens, deixou de ser solução de canto, mudou a restrição orçamentária, tem um novo ponto de inclinação, que agora está paralela ali àquele trechinho ali da função utilidade zero, e em qual ele consome ambos os bens, e é ótimo, é um ponto ótimo. E deixou então aquela solução de canto para trás. Inclusive, ele nem alcança mais ela, porque a restrição orçamentária agora é outra, na qual não alcanço mais o ponto B. Né? Mesmo que ele seja melhor, mas eu não alcanço, não faz mais parte dessa restrição orçamentária.
Eita, pessoal. Mas beleza, beleza. Supondo, então, que agora vocês entenderam que tem que ser paralelo. Ela tem que encostar ali. Encostou, pô, ponto ótimo. Se cruzar, não. Entendeu? Essa é a ideia. E se não encostar, se estiver à frente, também não, porque não estou atingindo. Foi aquilo que a gente viu anteriormente, na explicação anterior. Ela tem que voltar para lá, porque senão eu não consigo passar o slide. Bora lá. Ok, dito isso, pode acontecer outras coisas. Por exemplo, isso. Eita, e agora, José? Agora eu tenho uma nova solução de canto, que é o ponto E. Veja bem, agora eu estou conseguindo atingir, mudou a restrição orçamentária, com certeza houve mudança nos preços, mudou a restrição orçamentária, ou mudou a renda também. Aí o que acontece? Eu estou atingindo com essa nova restrição orçamentária a curva de utilidade U2, estou conseguindo atingir ela. É claro que eu prefiro ela que qualquer curva anterior a ela. Então o ponto E é melhor que o ponto B, e melhor que os pontos que tinha nas curvas anteriores. Só não é melhor que o 3, mas essa eu não atinjo, também está lá na frente. Mas o 2 eu atinjo e atinjo novamente numa solução de canto. Então o ponto E é uma solução de canto, na qual eu só consumo sorvete novamente e nada de iogurte. Voltei para uma outra solução de canto, tá? Dada essa nova restrição orçamentária. Então é esse exercício para vocês entenderem graficamente. É claro que vocês estão vendo isso pela primeira vez, ainda são conceitos que novos para vocês. A gente tem que bater nessa tecla várias vezes até quebrar essa tecla e vocês, enfim, entenderem, né? Entendeu? E a gente vai fazer isso de outras formas também. Aqui ainda é a forma mais simples, assim, a forma de entendimento gráfico. Depois a gente também vai ter o entendimento de resolver as equações e tudo mais, mas também é simples, mas tem algum esforço, né? Você tem que fazer, né? Não tem só olhando, assim, só olhando, é fácil de esquecer. E aí talvez aí junto com esse entendimento gráfico, aí vocês comecem a ter um bom entendimento sobre esse processo, tá? Ok, dito isso, bora lá. Então a solução de canto, né? No ponto B, a taxa marginal do sorvete por iogurte é maior que a inclinação da linha do orçamento. Isso significa que o consumidor estaria disposto a abrir mão de mais iogurte em troca de um pouco de sorvete, se possível. Mas não há mais iogurte que possa ser trocado por sorvete. Porque a gente tem essa desigualdade. Naquele ponto é o ponto em que acontece uma desigualdade, apesar de ser um ponto ótimo, que é as características de uma solução de campo. Ok? Então, basicamente é isso. Acho que tem mais um exemplo só aqui à frente, que é esse aqui do Fundo de Poupança para a Educação. Vamos lá. Esse exemplo é um pouquinho mais avançado que aquele anterior, mas dá para entender tranquilamente se você pegou a ideia da questão da utilidade do consumidor e da sua restrição orçamentária. Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte: suponha os pais de Sérgio, é um exemplo hipotético, né, pessoal, tenham feito uma poupança para custear sua educação universitária. E esse dinheiro só pode ser gasto em educação. Novamente, isso é um exemplo tirado do Pindic, se não me engano, e ele é, claro, um exemplo tirado da economia da sociedade americana, onde as pessoas lá tendem a fazer isso, uma poupança para os filhos poderem fazer a universidade, coisa e tal, pagar a universidade. Então a dinâmica é diferente. Supondo isso, né, esses pais do Sérgio, então eles pouparam um recurso que é destinado então ao pagamento da faculdade do Sérgio. Mas aí só pode ser gasto esse recurso com a educação universitária, digamos assim, com os gastos que ele vai ter lá e tudo mais. Não com outras coisas. Nossa, Sérgio, te liga, não é para te pegar isso aí e comprar outras coisas. Vai lá comprar roupa, coisa assim, isso aí. Não, é coisas para você usar durante o seu ensino, pagar lá as mensalidades e os gastos com a universidade, tá? Essa é a ideia. Então existe uma restrição além da restrição, né, que seria essa. Então, se parte do dinheiro pudesse ser usado em aquisição de outras mercadorias, sua receita de consumo preferido mudaria. É claro, se Sérgio está liberado, vai lá e gasta
além da educação, o que você quiser. Se quer fazer festa lá no campus, lá, vai firme. Se fossem os pais mais liberais, assim, o Sérgio ia gastar mais rápido o dinheiro, porque ele ia fazer a compra de outras coisas que ele, naquele momento, poderia estar preferindo mais, estaria maximizando sua utilidade, mas não era bem para isso que foi feito. Então, vamos ver como é que no gráfico isso vai acontecer, né? Já está aqui alguns pontos, né? Mas vamos montar o gráfico. Aqui seria, digamos assim, a restrição orçamentária que ele já tem, naturalmente com a renda que ele já tem, e aí ele estaria maximizando a sua renda, porque ela é livre, ele pode gastar o quanto quiser com a sua própria renda, se ele tiver uma, né? Ao nível do ponto A. Ali ele está maximizando, lembra quando se encontra a curva da função de utilidade com a reta orçamentária, é o ponto de maximização, está maximizando. Mas tem a poupança dos pais, aí óbvio, uma renda a mais, uma grana a mais que entrou, então expandiu a restrição orçamentária do Sérgio, para essa linha azul tracejada. Uma parte dela é tracejada, a gente já vai ver por quê. Bom, porque os pais disseram, ó, tem mais essa grana aqui que é para a universidade, mas é só com um gasto vinculado à educação. Não tem que gastar em outras coisas não, entendeu? O Sérgio gostaria de gastar em outras coisas, mas não, eles limitaram isso, é só a educação. Então tem uma restrição extra, que é exatamente essa. Esse é o ponto... O que é isso? Tem algum problema aí? Eita, caiu aqui, é. Só que caiu a internet. Caiu aí para vocês? Eu acho que, infelizmente, pode ser um problema com a internet. Em todo caso, pessoal, não é um problema. o cara é muito individual, não é um problema meu, é um problema da internet. Não, não é isso. Provavelmente, sendo um problema na internet, eu não tenho como resolver isso, né, se faltou internet, mas tenho como eu continuar a aula aqui. Esse é o último exemplo. E vocês depois olhar esse exemplo, não ao vivo como está agora, mas no vídeo postado, né? Então vamos ter que fazer isso. Então vamos lá, Sérgio então está restringido a gastar o ponto B, ou seja, toda nova renda só em educação, como vocês podem ver ali, nada para outro consumo. Agora, se ele pudesse, ele iria para o ponto C, como vocês podem ver, aí sim gasta um pouco mais de outro consumo, gasta em educação, mas gasta um pouco mais em outros consumos, em que o Sérgio acha que lhe daria maior nível de satisfação, né? Ele compraria outras coisas também, tá? Então é só para um pouco mais complexo esse exercício, mais interessante, né? Sobre você botar uma restrição sobre a restrição. Que seria o ponto B, então, gastar só em educação a renda extra a mais. Legal? Bacana? O resumo, então, vou passar rapidamente, né? Que é o que a gente viu na aula de hoje, as pessoas se comportam de modo racional na tentativa de maximizar o grau de satisfação que podem obter por meio da aquisição de uma combinação particular de bens e serviços. A escolha do consumidor depende então de dois itens que se relacionam: as preferências do consumidor, como a gente viu, e a sua reta orçamentária. Os consumidores fazem suas escolhas por meio da comparação de cestos de mercadorias ou pacotes de mercadorias. As curvas de diferenças possuem inclinação para baixo e jamais se interceptam. Bom, isso a gente viu na aula passada, né? As preferências do consumidor podem ser completamente descritas por um mapa de diferença, que são todas as preferências, né, que ele tem. E a taxa marginal de substituição de x1 por x2 corresponde à maior quantidade de x2 a qual a pessoa se dispõe a renunciar para que possa obter uma unidade adicional de x1. As linhas de orçamento representam todas as combinações de mercadorias nas quais os consumidores gastariam toda a sua renda. Sim, a gente já acabou de ver isso. Os consumidores maximizam sua satisfação levando em consideração a restrição orçamentária. Basicamente, isso é o que a gente viu hoje, né, pessoal? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui, tá? Ah, que bom, voltou o mouse, vou poder parar a aula aqui. E é isso. Até a próxima aula. Vocês que ainda estão online, esperem mais um pouco e eu vou falar com vocês, tá?